e tá finalizado. Depois que a gente tinha esse tratamento finalizado, a gente jogou aqui pro nosso material, já tinha os confetes, já tinha modelo, a gente falou, cara, tá faltando trazer um pouco mais essa ambiência do confete, da inauguração, da nova loja, de todas essas necessidades que obviamente o cliente precisaria para mostrar uma nova loja vindo por aí. Então basicamente a gente pegou aqui, foram balões, tá? Não tem segredo, foram os mesmos balões aqui também, ó, foram os mesmos balões aqui do KV da Kabum, a gente reutilizou aqui para nossos materiais e fizemos as sombras, ó. Como é que a gente faz essas sombras? Se você consegue ver, umas sombras bem realistas, ó. A gente faz essas sombras da seguinte maneira, deixa eu ligar tudo aqui. É a mesma forma que a gente faz luz e sombra que a gente faz aqui também, tá? Então basicamente, ó, a gente cria uma nova camada, clipa aqui, tá? O Alt selecionado, colocamos como sobreposição linear, 94, 94, 94, o brush 3%, 2%, e a gente vai passando aqui no nosso material, ó, a gente vai criando essa sombra realista, tá vendo? É simples assim, ó, com a sombra e sem a sombra, tá vendo? Então, perfeito, fica uma sombra bem realista e é assim que nós criamos ali para dar esse efeito realmente como se tivesse conectado, né, como se tivesse profundidade. Então foi assim que nós criamos esses balões, não tem segredo não. E depois aqui a gente criou alguns detalhes, você consegue ver, são alguns detalhes de luz. Como é que a gente fez esses detalhes de luz? Basicamente damos 2 cliques aqui no nosso modelo, colocamos como sombra interna, não vou fazer com todos, tá, mas a gente foi mexendo aqui na sombra, eu quero vermelho, por exemplo, para dar um tchan ali, aí eu coloco sobrepor, ou luz indireta, mexo aqui na opacidade que eu quero e vou fazendo isso, clico no mais, coloco outra cor, ó. Só para vocês entenderem, eu vou fazendo aqui, beleza, gostei. Depois que está criado, eu dou um OK, eu clico com o botão auxiliar em cima do FX e coloco criar camadas. Ele vai dar esse aviso, você fala OK, agora você consegue ver que viraram camadas, tá vendo? Não é mais o efeito dentro da camada, são efeitos. Então basicamente aqui a gente veio, criamos uma nova máscara, damos Ctrl I para inverter, ou seja, assumiu de tudo, e agora com um brush no branco, ou seja, se sua máscara tá preta, o seu brush tem que estar branco. Se o seu máscara tá branco, o seu brush tem que estar preto. Agora a gente pode aumentar um pouquinho do fluxo e, por exemplo, a gente vai revelar só a gente quer. Óbvio, não faz sentido ter o verde aqui, mas só para vocês entenderem. Então foi assim que nós criamos essas sombras. Depois que a gente criou essas sombras, demos essa realçada, simplesmente demos umas acendidas. Aqui é mais um balão, a gente deu algumas acendidas, que basicamente são aqui, ó, são essas luzes, ó. Que a gente simplesmente deu um clique, então a gente pega aqui, faz o seguinte, ó, a gente vem aqui, cria uma nova camada, pega aqui, por exemplo, uma coloração mais perto da pele, enfim, colocamos isso aqui como luz indireta e aí damos alguns cliques aqui para realmente dar uma acendida, tá vendo? E a gente faz isso várias vezes até chegar no que a gente entende que faz sentido aqui. Então depois que a gente fez isso, para fechar, simplesmente tacamos um glow aqui, ó, um brilho, para dar essa acendida maior, para obviamente ficar mais interessante. Então isso aqui é um asset que simplesmente a gente jogou dentro do Photoshop e trocamos o modo dele, ó, para divisão. Então agora a gente tem essa luz atrás da modelo dando esse foco, mesmo ali na modelo fazendo número 2, e as informações que vão vir complementares. Então olha como a gente está seguindo o nosso sketch. Vocês estão vendo aqui, em cima é a mensagem, no caso é a foto, logo embaixo é o modelo e ao lado é a logo e depois vem aí. Então depois que a gente fez isso, a gente trabalhou as partes de informações, que foi logo de um lado e o... Peraí, cadê o texto? E o texto do outro, tá? Aqui no texto não tem segredo, galera. Basicamente selecionamos essa tipografia que a gente queria uma coisa mais manuscrita, que a gente entendia que fazia sentido ali com o material, e depois simplesmente foi essa fonte, Hey November, escrevemos ali, diagramamos, rotacionamos um pouco, aumentamos outro modelo, e aí a gente simplesmente deu um Ctrl J, Ctrl E, a gente tem agora a nossa fonte rasterizada, tá vendo? Simplesmente vimos aqui em filtro, adicionar ruído, adicionamos um pouco de ruído como vocês estão vendo ali, e agora dessa característica de ruidinho ali para fontes, tá vendo? Foi exatamente isso que a gente fez, e pronto, transformamos como já inteligente. Então agora sim, a gente tem o nosso texto criado ali, já finalizado, da forma que deveria estar. Então aqui a gente tinha agora, olhando a peça, o briefing, né, como é que a gente analisa, a gente tem o nosso headline, que é vem aí o nome da marca, e o novo mega, que basicamente é as informações que tem que estar no material. Então a gente trouxe o vem aí com essa tipografia mais manuscrita realmente para dar um ênfase, a logo do mega ali, e depois trouxemos esse selo aqui para trazer realmente essa outra informação do novo mega, mostrando que é uma nova loja. E como que a gente criou esse selo? Bem simples, tá, galera? Basicamente isso daqui é um selo que é do Freepik, tá? Ele já vem todo esquematizado assim em 3D, só que ele vem dessa forma, dessa coloração. Simplesmente aplicamos aqui uma matriz saturação, então a gente vem aqui, matriz saturação, e simplesmente mexemos nos slides até chegar na coloração que a gente entendia que fazia sentido, deixamos essa coloração para a pegada do mega, depois colocamos esse texto. Então como é que a gente faz esse texto? A gente pega a Pen Tool. Então o Draft, para quem não conhece, tá? Nosso treinamento mais completo de design, tudo que eu sei ao longo de 10 anos de carreira tá ali dentro, de sendo criar todas essas peças que você tá vendo na tela e outras muito mais que a gente não tem aqui separado, mas ó, só para vocês entenderem, que dentro, olha o tanto de aula que nós temos,
tá? Você tem acesso vitalício, a gente começou o draft com 40 aulas, já passamos de 120 aulas e com certeza no ano que vem a gente vai passar de 200 aulas. Então aqui você tem tudo sobre materiais online, offline, campanhas publicitárias, como que a gente analisa o briefing com calma, sobre IA, sobre diversas coisas, vai entrar sobre landing page. Então assim, é um módulo muito completo que você realmente vai entender que o seu potencial criativo é muito mais que ser um fazedor de post. É realmente o que todo cliente precisa, mas ninguém nunca te ensinou, tá? Você vai ter acesso a 9 agentes treinados que eu fiz aqui como bônus, né? Se você entrar até o final de 2025, você vai ter acesso sem pagar nada a esses agentes. Você tem acesso vitalício e suporte comigo para sempre, ou seja, você paga uma vez e não precisa mais se preocupar com isso, além de você ter 10 anos de carreira em um lugar só. Então, basicamente, tudo que eu sei construir e aprendi ao longo de 10 anos está ali dentro. Você vai ser muito mais que um fazedor de post. Você pode ter certeza que a gente já passou de 200 alunos, esse banner até temos que atualizar, e você tem 7 dias de garantia. Lembrando, o link tá na descrição dessa aula, se você tiver interesse, cara, sobre campanhas, sobre KVs, sobre arquivos abertos, materiais online, materiais offline, desdobramentos, você tem aqui outros feedbacks de alunos. Então, realmente é um treinamento mais completo de design que eu te ensino. Tudo isso que você tá vendo aqui de aulas, como que a gente desdobra, cria, analisa um pouco das aulas que você tá entendendo aqui no nosso processo criativo nesse vídeo do YouTube, e realmente eu recomendo que você faça parte pra gente continuar crescer nossa comunidade alfa e obviamente ter muito acesso aqui, que você tem biblioteca de prompts, você tem template no Notion, você tem agentes treinados por mim. Então, sim, isso como bônus é realmente incrível e você pode ter certeza que do meu lado aqui você tem mais que um mentor, você tem um parceiro criativo para sua vida. Fechou? Bora continuar com o vídeo. A gente traça aqui com a nossa pen tool, onde a gente quer fazer a parada. Clica com um T para pegar o texto, simplesmente clicamos ali e aqui a gente pode clicar Ctrl e arrastar para o lado para ele revelar todo o texto, né? Então a gente coloca aqui texto aqui. Foi assim que nós criamos. Aí, obviamente, você pode ir diminuindo, aumentando, mas ele vai seguir a ordem que você fez. Depois que a gente fez isso, simplesmente trabalhamos aqui com chanfro, sombra interna, para dar esse efeito que vocês estão vendo aí, ó. Então, ó, sem nenhum efeito, e com o efeito a gente entrega um pouco mais, né, com degradê e tal. E depois aplicamos essa textura por cima como sobrepor. Foi assim que esse selo foi feito, não tem muito segredo. Simplesmente jogamos ele aqui, ó, e a sacada foi que a gente colocou ele por trás, como se realmente ele estivesse abraçando essa nova loja. Então, aqui no selo você consegue ver que teve esse detalhe de jogar ali no caso o selo, né, como se ele estivesse encaixando certinho atrás da loja. Depois a gente jogou esse flare. Como é que a gente joga esse flare e deixa ele ondulado? Da seguinte maneira, galera, a gente joga esse flare aqui, ó. Ele é um flare normal, tá vendo? Aqui tá com matriz e saturação. Como é que a gente troca a matriz e saturação? Dá um Ctrl U e simplesmente mexe na matriz. A gente vai na coloração. Depois a gente troca aqui para divisão, beleza? E aqui na divisão, simplesmente a gente vai vir aqui em cima no arco, ó. A gente pode personalizar, a gente pode fazer diversas coisas até chegar ali na ondulação que você precisa fazer. Então foi assim que nós fizemos para chegar naquela ondulação. E depois a gente aplicou esse mesmo efeito do sol aqui, ó. É esse mesmo efeito aqui, mas simplesmente colocamos ali como se tivesse um bloom do sol atrás para dar foco mesmo no novo Mega. Então o que a gente está fazendo aqui, a gente está criando um KV, e foi esse o KV inicial que a gente fez e apresentou para o cliente, super aprovado, validado. A única coisa que a gente alterou depois que a gente fez isso foi o que? Foi a parte de confete e a parte de camiseta, de kit de vestimenta que o cliente pediu para ser alterado. Então depois que a gente fez isso, representamos para o cliente, né, a fase teaser, que era só essa peça. No caso a gente validou, né, a gente fez esse formato de outdoor também, ele validou, pediu essas alterações. E nessas alterações você consegue ver que aí basicamente tiramos o confete e alteramos a vestimenta da modelo, mas vocês conseguem ver que a consistência desse modelo ficou muito forte. E como que a gente fez isso? Não vou soltar aqui todos os segredos, tá, galera? Isso fica para quem tá dentro do draft, mas resumindo, a gente usou o nosso agente Clone IA, tá? Que é um dos 9 agentes que você recebe dentro do draft. A gente simplesmente selecionou ele aqui, ó, Clone IA. Pegamos a nossa foto da nossa modelo anterior. Até uma observação, ó, o cliente pediu, falou, Alex, eu achei o dedo dela muito aberto, eu queria um dedo um pouco mais colado, assim, mostrando o número 2. Então simplesmente jogou aqui, ó, um print dessa imagem, jogou pro Clone IA e falou, eu quero o prompt dessa mulher usando uma camiseta branca com os dedos mais colados, fazendo o V de Vitória. Basicamente foi isso que nós fizemos, ele já está treinado para te dar um prompt correto, e aí obviamente a parte de consistência da personagem eu vou deixar para outra aula, ou enfim, somente para quem tá dentro do draft, tá? Então basicamente ele vai dar o prompt pra gente, depois que ele der esse prompt pra gente, então ele vai te dar esse prompt, a gente pegou esse prompt, trabalhamos com as ferramentas que eu te ensino dentro do draft, criamos as variações do personagem. Então você consegue ver que a gente fez esse ensaio por meio deste prompt, e é a nossa modelo oficial, a gente conseguiu fazer vários ensaios com essas características do dedo mais colado e a camiseta branca, depois a gente jogou aqui pro nosso Photoshop e fizemos o mesmo trabalho
tratamento com a aplicação da marca, como eu já ensinei pra vocês, de cor, de correção de sombra e tal, e agora sim, o cliente super aprovou, e foi assim que a gente terminou de finalizar a campanha teaser, fechou? A gente vai agora pra parte do lançamento, que eu vou mostrar pra vocês a partir dessa peça, o que a gente criou pra lançamento e os desdobres dela pra gente fechar essa maratona de aulas aqui no YouTube, e também vou liberar com certeza essa aula dentro do Draft para os nossos alunos, que realmente é muito processo. Legal, foi para vocês, isso aqui é 5% do que a gente ensina dentro do Draft. Se você não viu a aula 2 nem a aula 1, o card vai estar aqui em cima, entra no nosso canal, dá uma olhada aí, lembrando tal, o treinamento do Draft, nosso treinamento mais completo de design, tudo que eu sei construir, todo esse processo que você tá vendo aqui, eu te ensino com calma, passo a passo lá dentro. O seu acesso é vitalício, você paga uma vez e tem acesso para sempre. Hoje a gente passa de 120 aulas, mas com certeza ano que vem e mais para frente vai passar de 200 aulas. Então se você quer aprender com calma todo esse processo criativo e muito mais, né, não só essa campanha, como que eu penso para outras campanhas, com certeza você tem que entrar no Drive, o comentário tá fixado e o link tá na descrição, beleza? Então agora só para vocês entenderem, né, já falou de como criamos toda a conceituação, a primeira ideia inicial, agora fica muito mais fácil, porque a gente tinha já a base inicial, que o cliente pediu alteração, então ficou dessa maneira, e agora a partir dessa base a gente vai fazer a parte de campanha, né, o parte de lançamento, nós fizemos só a parte de teaser. Então aqui vocês conseguem ver que a gente faz a aplicação, né, no mockup para o cliente ver a parte de teaser, dando ênfase na lógica, que era a ideia inicial, mas o material, a ideia, ela se mantém a partir do... Você consegue ver que ela se mantém todos os elementos, ó. Então basicamente ele se manteve, ó. Deixa eu voltar aqui. Se mantiveram, ó, o brush, deixa eu botar o brush que nós fizemos, se mantiveram a faixa, a logo, a imagem que a gente fez pelo chat GPT, a tipografia, a própria modelo alterada e os balões. Você consegue ver então que a gente cria um KV, que é a peça-chave da campanha como um todo, e depois a gente vai desdobrando isso em diversos materiais. Essa aqui é a grande sacada. A gente não fica criando peças totalmente novas, totalmente do zero. Não, a gente pega a ideia inicial, aprovada, nós desdobramos isso para diversos tipos de materiais. Então ficou assim a nossa ideia inicial do teaser, né, para falar que viria aí a nova loja. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou a parte de lançamento. As peças seriam, tá? Um outdoor de lançamento e um bottom e o porta pin pad. Então vou mostrar para vocês como que ficou, né, aqui a parte de lançamento do segundo outdoor. Então basicamente a nossa estrutura era essa, a gente só tinha que adaptar isso realmente para mostrar que agora teria o lançamento. E como que ficou? Ficou da seguinte maneira. A parte do lançamento, a gente entendeu que a modelo tinha que continuar, mas o texto ia ser alterado, porque você já estava falando, ó, vem aí, vai chegar. Agora chegou. O que que chegou? Chegou, né, feito, lembra do briefing que nós fizemos aqui atrás, se vocês olharem, lembra que eu falei para vocês? Essa parte do feito para você, cadê? Essa parte do feito para você, ela entra agora na parte da campanha de lançamento. Então, feito para você, um novo Mega, com isso, as vantagens são essas e essas e essas, porque a galera agora tem que entender que, beleza, o que tava chegando era um novo Mega, tal, entendi, né, na campanha teaser, mas o que que acontece agora? O que que tem de vantagem nesse novo Mega? É hora de reforçar o brand da marca, falando, ó, no novo Mega você vai encontrar isso, né, é feito para você e etc. Então você consegue ver que aqui dentro, ó, então na fase de lançamento basicamente foi isso. Então a gente já tinha a identidade visual criada, a gente só tinha que adaptar para a parte de lançamento com as novas informações. Então basicamente a estrutura vai se manter, lembra que eu falei para vocês lá atrás a parte de análise de briefing, a estrutura se mantém, porém agora a gente tem uma nova adição de informações. Então basicamente agora vocês conseguem ver que temos adições de informações no caso de texto, né? O texto mudou, feito para você, de coisas que tem ali dentro agora para o cliente entender, mais outra ênfase no que são duas lojas e mais outra ênfase no que tem a garantia, né? Por exemplo, economia em dobro. Então tudo isso faz sentido com a parte da nova comunicação, além, claro, de dar ênfase na nova loja. Até por isso que você analisar aqui, ele pega mais que 50% do layout, porque exatamente a nossa ideia é dar ênfase para a nova loja que está centralizada com a modelo inicial, mas mostrar aqui o que tem essa nova loja. Ah, tem duas lojas agora, são economia em dobro, ela é feita para mim, ela tem padaria, tem, né, o cliente, o consumidor vai olhar essa peça, basicamente que isso aqui é um outdoor, que pode ser desdobrado para depois e vai ser desdobrado para post, stories, adesivo, cartaz, etc. Ele vai entender, então ele vai juntar todas as informações e vai falar, entendi, é uma nova loja com muito mais vantagens e facilidades. Então, basicamente eu não vou ficar repaginando aqui, mas a estrutura foi a mesma, galera. A única coisa que eu fiz, eu alterei esse selo agora, se você olhar, ele tá pegando o brush, tá vendo? Ele tá comendo como se fosse o brush. Tirei ele daqui porque a gente não tinha informação, a gente tinha que botar essa informação de duas lojas, então puxei ele pra cá, pra dar esse ênfase melhor e obviamente encaixar aqui nessa parte da tipografia, tá? Aqui, basicamente, a gente pegou os flatzinhos dos ícones, tá? Pintamos na coloração pra dar o destaque maior e colocamos a parte da tipografia dos itens que tinham ali dentro, que era o que tinha no briefing inicial. Então, basicamente, essa parte aqui foi assim, não tem segredo, tá? Simplesmente jogamos aqui um pouco de sombra projetada, ó, se você olhar ali, tá vendo? A sombra projetada bem de leve, só para não ficar uma coisa chapada. Então a gente fez isso aqui, pronto, foi isso para dar esse tchan ali. E basicamente aqui a gente criou esse selo. Como é que a gente criou esse selo de duas lojas? Bem simples. Pegamos esse elemento do FreePic,
já veio recortado, já veio dessa maneira, simplesmente jogamos ele aqui, e tá vendo que ele tá meio recortado? Ó, ele tá meio recortado, porque eu simplesmente peguei esse brush e falei, cara, vou dar uma recortada nele ali embaixo, pra ele ficar no mesmo padrão de comunicação, que se ele não ficasse recortado, ele ia ficar reto, cortando. Então eu acho que dessa forma ele traz mais essa ambiência. Então basicamente cortei ali e simplesmente peguei, né, o número 2 e a palavra loja com base na tipografia e adicionei aqui. A única coisa que você consegue ver é que eu joguei um traçado ali, tá vendo, para dar uma ênfase melhor, digamos um contorno, e joguei aqui uma sobreposição degradê. Então olha a diferença, isso aqui era só escrevendo 2 com uma sombra projetada. Agora eu simplesmente deixei o número 2, botei um traçado e uma sombra degradê. Olha como ele traz muito mais ambiência, ele fica como se fosse um 3D falso, ele traz um pouco mais de profundidade. São pequenos detalhes, eu falo isso no Draft, são pequenos detalhes que quando você une na peça como um todo, faz total sentido, e a pessoa, no caso, bate o olho e fala, caraca, que bonito, né? A informação foi repassada, principalmente aqui, que no caso eram 2 lojas que estavam mostrando que o foco tinha que ser ali, até por isso que trouxemos o detalhe do número 2 na mão, escrevemos o 2 maior em outra cor para mostrar que realmente era a segunda loja. E o economia em dobro é a mesma coisa, tá? Simplesmente fizemos economia em dobro, pegamos o stroke, fizemos assim lá no dentro do Illustrator, tá? Por que no Illustrator? Porque assim a gente não perde a qualidade, tá? Ele vira um asset. Então basicamente foi assim que nós fizemos, ó. Ele é um vetor. Deixa eu apagar aqui. Ele é um vetor de um traçado, tá vendo? Simplesmente fizemos assim e jogamos como objeto inteligente aqui para ele não perder a qualidade. E foi assim que a gente criou essa peça de outdoor de lançamento. Então vocês conseguem ver que a base, ela se mantém a mesma do teaser. Vamos pegar a peça final, né? Que é essa daqui. A base, ela se mantém a mesma do teaser. Só que são novos elementos e novas composições tipográficas de informações que agora dá a entender que, tipo, aqui era o vem aí. Tava chegando alguma coisa. E agora realmente é o que chegou. Então é assim que nós trabalhamos um desdobramento de campanha, né? Sempre manter informações e o layout, a identidade precisa se comunicar entre eles. Então depois que a gente fez esse layout para outdoor, a gente sempre faz a aplicação, tá, galera? Sempre apresentamos ele tanto em solto quanto em detalhamento de mockups. Então vou mostrar para vocês sobre os bottoms, mas ó, só para vocês entenderem o mockup, quer ver? Então a gente solta sempre a arte para o cliente, para ele apresentar, ou para a gente apresentar para o cliente no meio, só para ele entender a arte, e depois a gente joga ele no mockup para a pessoa falar, é assim que vai ficar, pô, olha que peça bonita, olha que peça chamativa, né, que peça faz o interesse realmente da cliente, do consumidor olhar ali, fechou? Então depois que nós fazemos essa apresentação, finalizamos a peça então aqui, que a gente tinha do outdoor com as informações necessárias, e agora a gente vai para a parte de aplicação de bottom e porta pin pad. A comunicação já estava criada, agora foi simplesmente adaptar os formatos. Basicamente no bottom, a gente criou duas variações de bottoms, tá? Que foi o que o cliente pediu, uma com 2 lojas e outra falando sobre o novo Mega. Então basicamente a gente cria aqui um arquivo, né, na medida que o cliente nos passa daquele bottom, com 300 dpi, e pegamos esse material do KV inicial e simplesmente jogamos aqui pra dentro, e aqui dentro a gente simplesmente vai repaginar. É a mesma coisa, eu não vou ficar passando aqui, galera, só simplesmente começamos a adaptar o material para o formato de bottom, salvamos isso como PNG e depois aplicamos no mockup para a apresentação do cliente, fechou? E aí nós fizemos um porta pin pad. O que é o porta pin pad? Exatamente isso aqui que eu falei para vocês. A gente fez também 2 modelos, que basicamente é quando fica ali no caixa, que a pessoa vai passar o cartão. Então a gente fez esse modelo feito para você e a gente fez esse modelo de 2 lojas, tá vendo? Então foi exatamente essa diferença aqui na variação, mas o layout se mantém o mesmo. Então é isso, criativo. Tentei resumir assim mais breve, ficamos aqui com 3 vídeos e 3 aulas, mas eu te recomendo mais uma vez, tá? Venha conhecer o Draft, com certeza vai ser uma jogada de uma mudada de nível na sua carreira muito forte. A gente trabalha hoje, até então, esses cabeças, então eu ensino passo a passo, do briefing à criação, tá? Cada um desses assets, como que eu criei, com muito mais calma que aqui no YouTube, obviamente, mas você tem ali, seu acesso é vitalício, então você paga todas as atualizações, isso aqui são peças bases, mas a gente já passou de muitas outras atualizações e aulas, que igual essa aula que tá soltando pra vocês no YouTube, eu tô soltando lá dentro do Draft, ou seja, tá vendo que é uma nova campanha, um novo KB, um novo desdobre, que não são essas peças aqui. Então você tem, assim, um suporte comigo vitalício, você aprende todo o meu processo criativo e com certeza, além dos bônus que eu já falei, vou repetir pra vocês, ó. Que é exatamente isso, tá? É o que todo cliente precisa, mas ninguém nunca te ensinou. Você vem pro Draft, ele tem acesso aqui a novos agentes treinados, cada um faz uma coisa, assim, impactante. Eu vou trazer mais conteúdo pro YouTube pra vocês verem sobre clone, sobre mascote, sobre 3D, sobre ícone 3D, animação, diretor de cinema. Seu acesso ao suporte comigo é vitalício, você paga uma vez e eu sempre sou ali, mais que seu mentor, sou seu parceiro, e eu tenho 10 anos de carreira resumido em um só local. Você tem 7 dias de garantia, se você achar que não é pra você, você pode pedir o reembolso 0,800, você não precisa pagar nada pra isso, e aqui é um pouco do que eu te ensino, tá? Aqui ó, dentro ao lado você tem alguns feedbacks de alunos que vocês conseguem ver que realmente foi um grande divisor na carreira deles também, e eu te recomendo conhecer o Draft, lembrando o link tá fixado no comentário e também na descrição, e você vai aprender todo o meu processo criativo e vai ser muito mais que um designer fazedor de post. Fechou, criativo? Tamo junto e bora nessa!